Adelaide Oliveira, né? Então, ela vai falar um pouquinho hoje do que é o circular, fazer o convite aí. Quem nunca veio no circular, levanta a mão aí. Ó, pronto. Vai lá, Adelaide. Serei muito breve. Primeiro, bom dia Belém, né? Bom dia para quem está pela primeira vez participando aqui do roteiro da professora Gorete, de toda essa turma dela. A professora Gorete, que é uma parceira dedicada, queridíssima, agora comendadora, porque, né, vamos aplaudir Gorete, porque ela recebeu uma comenda, Eneida de Moraes, há pouquíssimos dias, pelo trabalho que ela desenvolve, pela cultura paraense, pela cultura dessa cidade. E aí eu preciso dizer que o Circular também recebeu, porque o Circular foi idealizado pela Maquicó Acal, que chegou de madrugada e daqui a pouco está circulando. Ela que tem um espaço cultural na Campina, uma galeria de fotografia, e a partir do sonho da Maquicó de colocar as pessoas circulando nesse centro histórico para perceber, olhar e valorizar esse centro histórico, surgiu o Circular, que este ano completa 10 anos. As edições do Circular, elas acontecem a cada 2 meses, são 5 por ano. Essa é uma edição excepcional, porque a gente tem diversos convidados do Brasil e do resto aqui da América Latina, que estão em Belém há 3 dias, participando do MIC. Então a gente está numa parceria com o Ministério da Cultura, extremamente honrados por esse convite, para que a gente pudesse fazer, né, mais uma edição, e aí chamamos os nossos parceiros. Hoje nós temos 30 espaços abertos no Reduto, na Campina e aqui na Cidade Velha, que são pequenos restaurantes, galerias, lojas colaborativas, ateliês, esperando a visita de vocês, não só no dia do Circular, mas todos os dias da semana, nos finais de semana, porque a gente precisa estimular essa criatividade, essa economia criativa que a gente tem, né, e todo esse potencial dessa cidade. Quem veio de fora ficou muito bem impressionado como a gente sabe receber. E, obviamente, sabemos receber. Além do circuito que está acontecendo agora, a gente tem o circuitinho, que são vocês com menos 30 anos, né? Então, é um bando de herê que está circulando aqui também pela Cidade Velha, conhecendo um pouquinho essa história, né? A Lucia Azevedo está fazendo. No final do dia, a partir das 18 horas, nós teremos uma grande roda de carimbó, com os mestres de carimbó de Coracita, todo mundo. Tragam a saia, quem não tiver, traz a saia imaginária e vamos dançar na Praça do Carmo, exatamente, a partir das 18 horas. E a ideia é essa, que a gente possa abraçar essa cidade a cada edição do Circular, mas não só nas edições do Circular, que a gente faça essa cidade realmente ser abraçada e conhecida por todo mundo por esse potencial que ela tem. Então, super obrigada por aceitar esse convite, muitíssimo obrigada a Gorete, toda a equipe dela, porque ela nunca diz não para o Circular. A Gorete só diz sim, ela sempre diz sim para essa cidade, ela sempre diz sim para o Circular, ela sempre diz sim para o Centro Histórico. Então, viva o Roteiros, né? Viva o Circular e viva Belém. Vamos celebrar. Obrigada, Adelaide. Isso aí, veja a programação do Circular para participar. Então agora eu vou chamar o Diego, né? Vai falar aqui, complementar sobre os outros pontos aqui do nosso Feliz Lusitânia. E depois nós vamos descer a ladeira aqui com calma, tá? Vamos descer a ladeira com calma, parar lá na Feira do Açaí para falar um pouquinho. E eu vou dar continuidade aqui ao que o Jonathan iniciou, né? Falando um pouquinho do complexo. Ele falou da catedral, falou aqui também da Igreja de Santo Alexandre. Eu vou falar um pouco da Casa das 11 Janelas, que é esse prédio que está aqui atrás. E vou falar também aqui da praça, né? A Praça Frei Caetano Brandão, que eu acho que ela não é tão conhecida como outras praças aqui, né, de Belém, mas eu vou falar um pouquinho dela, até porque o Frei Caetano ele tem uma influência muito grande, né, nesse recorte territorial aqui. Então, a Casa das 11 Janelas, eu vou iniciar por ela. A Casa das 11 Janelas foi construída ali, foi um dos primeiros, né, empreendimentos construídos aqui. Foi a casa de Domingos Bacelar, que era um senhor de engenho amazônico, né? E ela foi construída inicialmente com essa função, né, de ser moradia, mas depois ela foi passada, né, para as forças aí militares, e ela serviu como um hospital também, né? Então, partindo desse conceito de rugosidade que o nosso colega Jonathan colocou aqui, esse prédio, né, essa edificação, ela já teve várias funções, né, ao longo do tempo. E hoje ele funciona como um restaurante, né, funciona também como
um lugar que abriga algumas amostras, né, culturais, né, de artes também, com um museu. Então, hoje ele ratifica, né, esse conceito de rugosidade, que é quando algum elemento, alguma edificação ou alguma referência cultural, ela, ao longo do tempo, vai mudando suas funções, né? A arquitetura dele, basicamente, né, original é portuguesa, mas se você entrar na Casa das 11 Janelas e olhar do rio para cá, você vai ver do outro lado um outro tipo de arquitetura, porque ela foi remodelada ao longo do tempo. E o Antônio Landi, que já foi citado aqui também, que teve uma participação muito grande, né, no processo de modernização da cidade e de construção de vários empreendimentos aqui. Inclusive existe um roteiro falando somente sobre o Antônio Landi. Ele repaginou um pouco, né, a parte de trás da Casa das 11 Janelas, então você vê atrás uma parte meio varandada, aí você já vê um pouquinho do aspecto da cultura italiana, né? Então existe um contraste. A frente, a parte interna, né, você olhando de dentro da cidade para fora, você vê a arquitetura portuguesa, e você olhando de fora, né, ou seja, do rio para dentro, você vê aí as características italianas que foram colocadas pelo Antônio Landi. Ao lado da Casa das 11 Janelas, você vê que tem um espaço aberto, mas ali também existia uma outra edificação que foi derrubada. Ali era um hospital que foi o primeiro hospital de alvenaria da Amazônia, construído pelo Frei Caetano Brandão. Foi idealizado por ele e foi construído pelo Frei Caetano Brandão e foi derrubado em 1978. Foi tombado em 64 e foi derrubado, né, em 1978, infelizmente. Eu não sei se o Jonathan citou, mas a gente sabe, né, que existem esse problema, muitas edificações, né, muitos espaços, né, que eram para ser referência, né, patrimonial até hoje, foram demolidos em Belém. Isso é uma tristeza. Inclusive, onde vocês estão sentados aí era um muro mais alto, ele também foi derrubado em outro período aqui, e hoje ele tem uma outra formação, né? Então, o Frei Caetano Brandão, vou falar um pouco dele, porque ele tem um monumento ali no meio da praça, ó. Se vocês olharem para trás, vocês vão ver que tem um monumento ali no meio, que é representando exatamente o Frei Caetano Brandão. No português, ele foi o 6º bispo de Belém, né, veio de Portugal para cá, e ele realizava muitas missões no interior da Amazônia, no interior do Pará, Manaus também. E ele ficou muito conhecido, né, e foi uma referência aqui por conta dessas missões e do amor que ele conseguiu aí empreender sobre a cidade. E ele era muito conhecido por ser o Senhor dos Enfermos, né? Então, por isso que o nome do hospital era Hospital Bom Jesus dos Enfermos Pobres, o hospital que tinha ao lado ali da Casa das 11 Janelas. E o Frei Caetano Brandão ganhou, né, essa homenagem, né, com o nome de uma praça, né? Essa praça que antes era a Praça Matriz, né? Ele ganhou o nome da praça e ganhou também um monumento. Esse monumento ele é fundido, né, alumínio e bronze. Então ele foi feito, essa vestimenta dele não é uma vestimenta habitual, ele andava de forma muito popular, ele não costumava usar, na verdade, a vestimenta, né, clerical, mas para fazer essa homenagem aí colocaram ele com essas vestes mais robustas e clericais, né, pentecostais, digamos assim. Então essa é basicamente a formação aqui do complexo Feira Lusitânia. Como o Jonathan disse, tem um formato de U, né? Isso daí é proposital, né? Também em decorrência do que a professora Gorete falou, da cruz e espada, né? Que é um modelo que era seguido, né, pelos portugueses para poder impor, né, a sua cultura, né, sobre o local. E se você olhar, se tiver curiosidade, um pouquinho de curiosidade, se você olhar o mapa, você percebe essa formação em U. E esse raio de ação, conforme a cidade vai crescendo, você vai percebendo esse raio aumentando um pouco. Então tem outras igrejas, então, talvez tem a igreja de Santana, tem a igreja de São João, tem a igreja das Mercês. Elas aumentam esse raio desse arco, que é o circuito clerical espacial, o circuito espacial clerical, né? E isso daí era exatamente para demarcar o domínio, né? O domínio da igreja e de outros prédios também institucionais que foram levantados à época. É importante a gente ressaltar também que esse espaço foi construído pelos portugueses, idealizado, né? Mas foi construído pelos escravizados indígenas e escravizados negros também que vieram, né, escravizados da África, mas não foi construído para eles. Então tudo que existia
fora desse raio, desse U que o Jonathan falou, era considerado periferia. E a gente vê essa disposição até hoje em Belém, né? Conforme a cidade foi crescendo, né, foi se expandindo, outros bairros foram surgindo a partir dessa lógica colonial, e os bairros que são na parte mais baixa de Belém hoje são bairros de periferia, que é o bairro dos Jurunas, que aí sim a gente vê a menção, uma referência, né, relacionada aos que construíram este espaço, porque o bairro dos Jurunas, todas as ruas falam Mundurucus, Apinagés, são nomes indígenas, e você não vê esses nomes aqui no Centro Histórico de Belém. Assim como você também não vê uma referência feminina. A única rua feminina que tem aqui é Tomásia Perdigão, que é a única rua que tem o nome de mulher no Centro Histórico de Belém. Então a gente percebe também um outro aspecto aí que é decorrente desse processo de colonização, né? Então, basicamente é isso, né? A gente tem muita coisa para falar a partir daqui da cidade, mas a gente fala isso em outros roteiros, né? A gente não vai se estender aqui, a gente vai continuar a caminhada. Muito obrigado.